Minhas amigas e meus amigos, no nosso podcast de hoje, que eu convido a você a ouvir, a ver, a participar, vai falar de um tema extremamente relevante para você, porque afeta diretamente o seu bolso. É sobre a taxa exorbitante de juros que são cobrados no nosso país, quer seja no cartão de crédito, quer seja no empréstimo consignado, quer seja nos juros bancários, quer seja até definido pela própria taxa Selic, e até mesmo os juros que a União cobra dos estados nos empréstimos que o Estado tenha feito. Então vai ser um tema bastante interessante. Fique conosco em mais um episódio do nosso podcast RJ em Debate. Desde que o presidente Lula assumiu a presidência da República, ele tem duramente criticado o presidente do Banco Central por ter fixado a taxa Selic em 13,75%. A taxa Selic representa a soma da correção monetária, que é feita pelo IPCA, mais a taxa real de juros. Ora, 13,75 é considerado pelo presidente Lula juros exorbitantes, juros anuais. Por via de consequência, passados 7 meses de governo, o presidente do Banco Central reduziu essa taxa de juros para 13,25% ao ano, que continua uma taxa altíssima, uma redução na ordem de 3 pontos percentuais, se dividirmos as duas taxas uma pela outra. Bom, e é claro, com essa pequena redução, se reduziu também a parcela do juro do consignado, que caiu de 1,97% para 1,91%, mais ou menos a mesma proporção de 3 pontos percentuais. Mas, de qualquer forma, essas taxas continuam altíssimas, porque, de alguma forma, essa taxa Selic, ela influencia a taxa do consignado, mas também influencia a taxa do cartão de crédito, que aí os juros são escorchantes, aproximadamente 451% ao ano. Isto é, se você ficar devendo no cartão de crédito, você vai morrer, é questão de tempo. Morrer no sentido de vai ficar enforcado pelos juros. 451% ao ano dá um juro real mensal na ordem de 15 pontos percentuais. Então veja só o juro de um mês do cartão de crédito é superior ao juro anual da taxa Selic, né? E isso afeta a economia como um todo, mas principalmente a vida do cidadão, porque afeta o bolso das pessoas. Os bancos, na sua sanha de querer ganhar cada vez mais, pressionam o Banco Central, pressionam os governos, que eles não conseguem dar empréstimo consignado com uma taxa de 1,91% ao mês de juros. Isto dá 22,5% ao ano. Olha, 22,5% ao ano que os bancos ganham com empréstimo consignado é quase o dobro da atual taxa Selic, que é 13,25%. Então dá para os bancos ganharem muito dinheiro com consignado, até porque eles têm a garantia de receber. O que, na verdade, eles querem é cada vez mais espoliar o consumidor. Mas quando essa espoliação atinge limite do insuportável, você mata financeiramente esse cliente, né? E é isso que tem acontecido com o empréstimo consignado.
Os bancos têm que sofrer pressão dos governos, serem regulados, para ter alguma modicidade nos seus ganhos. A oferta de crédito, né? Quem vai fazer essa oferta são os bancos. Se a inadimplência estiver exagerada, eles recolhem a oferta de crédito. Se a adimplência, isto é, se os pagamentos estiverem ocorrendo, é claro que eles não vão suprir, quer dizer que eles não vão cortar o crédito, porque os ganhos estão acontecendo. Eu acho que tudo isso é uma chantagem dos bancos, né, para pressionar os governos, o Banco Central. Dizer, vou cortar o crédito. Mas, afinal, também o governo tem seus instrumentos para regular o mercado. Quais são? O Banco do Brasil e a própria Caixa Econômica Federal. Existe uma regra na economia. Se nós estivéssemos numa sociedade economicamente sadia, que diz que você só deve tomar dinheiro emprestado, qualquer que seja o juro, para investimentos, isto é, para aplicar aquele dinheiro em coisas produtivas e esse dinheiro retornar. Você não deve tomar empréstimos para comprar material de consumo ou para lazer, etc, etc. Ocorre que nós não vivemos nessa sociedade ideal. Nós vivemos numa sociedade que o aumento da pobreza é muito grande. E quem recorre aos empréstimos, principalmente ao consignado, são os mais pobres. E se gastam seus parcos salários para pagar juro, não fazem poupança. Então vira uma bola de neve. É quase que a população ficasse na mão de uma constante agiotagem. Tanto é que o governo tomou medidas para tirar muita gente do Serasa, né? Por quê? Porque pessoas que não conseguem mais pagar as suas dívidas, é juro sobre juro. Então há uma relação direta entre juros exorbitantes e poupança de cada um dos cidadãos, né? Para ter poupança, tem que ter juro baixo. 4 estados brasileiros estão em regime de recuperação fiscal. O estado do Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Goiás. Todos estão dentro da mesma regra. E o juro real cobrado pela União, em média, é 5,25% ao ano. Se você acrescer o IPCA de 2022, mais 6%, é como nós estivéssemos pagando uma taxa Selic de 11,2% ao ano. Então, o Estado, que tem aí uma dívida com a União na ordem de 180 bilhões, não tem condição de sair do buraco. Porque também diz a economia, e tem uma regra, que um Estado, um país, quando tem um grande montante de dívida, como tem esses 4 estados, se ele não tomar dinheiro emprestado, se ele pagar de juro um valor maior do que seu crescimento econômico, que é medido pelo PIB, pelo Produto Interno Bruto, ele fica sem saída, né? E o que acontece com o Rio de Janeiro? Nos últimos 10 anos, teve um Produto Interno Bruto negativo. Paga um juro real de 5,25 mais o IPCA, fica empurrando o problema com a barriga. Não consegue resolver sua dívida com a União e nem consegue ficar com a sua economia no azul, como se diz. Isto é, os recursos arrecadados serem maiores que as suas despesas. O exemplo do Rio de Janeiro, né, se a gente pegar as leis de diretrizes orçamentárias, a gente verifica que as receitas serão menores que as despesas nos próximos 3 anos. Um buraco em 2024 de 3,6 bilhões, em 2025 de 6 bilhões de reais, em 2026 de 8 bilhões de reais. Ora, se o Estado começa a gerar do vermelho, acabam os investimentos, então a infraestrutura produtiva fica prejudicada, você piora a qualidade de serviço prestado à população,
E muitas vezes, como já aconteceu em 2015 e 2016, você atinge também o salário do servidor público, o que redunda praticamente numa paralisação do serviço público. Eu verifico, e essa é uma das razões do nosso podcast, que é importantíssimo a luta pela redução das taxas de juros. Não é só da taxa Selic. Da taxa Selic, evidentemente que sim, mas também do juro do consignado, do juro do cartão de crédito, dos juros bancários dos empréstimos de uma maneira geral e também dos juros que a União cobra aos estados brasileiros. Essa bandeira da redução de juros é uma bandeira sadia para que a gente possa, de fato, ter desenvolvimento econômico e social no nosso estado do Rio de Janeiro e no nosso país. Eu agradeço muito a audiência que vocês me proporcionaram. Participe, deixa aqui o seu comentário e nos encontraremos no nosso próximo podcast. Até lá!